O que seria a igreja verdadeira, a remanescente, a obra revelada de verdade? O que seria isso? Quando eu vejo os comentários desses adeptos da Igreja Cristã Maranata, eu percebo que eles não entendem muito bem o que é a igreja. Eu lendo os comentários nos vídeos em que eu tratei sobre a Igreja Cristã Maranata, até mesmo em outros canais em que outros irmãos estão refutando ali as doutrinas da Igreja Cristã Maranata, eu percebo que os adeptos desse movimento, desse grupo religioso, não conhecem muito bem as Escrituras e tampouco conseguem defender aquilo que eles creem. Eles jogam então em revelações, tudo isso está revelado. Carnalmente você não consegue entender essas doutrinas, apenas espiritualmente, porque é uma profecia vindo de Deus. Vou tratar hoje sobre a igreja, a obra de Deus, a obra revelada. Antes eu vou ler aqui alguns comentários no meu último vídeo sobre a Igreja Cristã Maranata. Como esses crentes falam um dos outros. O Alexandre, então seguidor do nosso canal, disse que os crentes ficam falando aí uns dos outros. Talvez uma falta de conhecimento aí sobre o que é a verdadeira apologética. A apologética atualmente ela é muito mal vista, porque parece mesmo que é uma pessoa ficando ali denigrindo, difamando a imagem de outros grupos, né, de alguma igreja. Na realidade, a apologética é para defender a fé, nós analisamos, avaliamos as doutrinas daquele grupo e nós refutamos biblicamente essas doutrinas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, então, em sua epístola, percebendo ali a necessidade de tratar aquelas questões em que ele vai falar ali naquela epístola, principalmente sobre apostasia, né, falsos profetas, naquele momento estava ali já nas igrejas, né? Bem parecido com o que nós vivemos hoje. Então Judas percebeu que havia uma necessidade de tratar aquelas questões. E eu também, vendo ali as falsas doutrinas de Gedeuti e da Igreja Cristã Maranata, que os pastores têm ensinado, eu também sinto muita essa necessidade de tratar sobre a verdade bíblica para aqueles adeptos da Igreja Cristã Maranata que não conhecem bem as Escrituras. Então, já que os pastores não querem ensinar a Bíblia conforme o que a Bíblia ensina, nós então aqui estamos ensinando a Bíblia de forma correta. Vamos ler outros comentários. Você é apenas um falso profeta a serviço de Satanás, promovendo a doutrina satânica dos desigrejados. Quem segue a doutrina satânica dos desigrejados está seguindo para o inferno, seu burro. Acha mesmo que a seita maldita dos desigrejados vai te conduzir para o céu? O inferno é a recompensa de todos os que continuarem seguindo a seita dos desigrejados. A seita satânica dos desigrejados prega contra a doutrina dos apóstolos, através das heresias satânicas dos desigrejados. Interessante, essa pessoa que se intitula aí com um pseudônimo, ele não usa o seu nome verdadeiro. Então, eu pressuponho que é um fake, né? É uma pessoa fake ali, adepto das doutrinas da Igreja Cristã Maranata. Ele não conseguiu refutar aquilo que nós apresentamos no vídeo. Basicamente, eu disse no vídeo que essa obra foi revelada não pelo Espírito Santo, mas a obra foi revelada pelo próprio Gedeuti e aqueles pastores da Igreja Cristã Maranata. E não sou eu quem estou desqualificando Gedeuti e aqueles pastores, né, os maiores pastores ali da Igreja Cristã Maranata, não sou eu que estou desqualificando eles como verdadeiros obreiros de Deus, mas é a própria Bíblia que está desqualificando. E se você ainda não assistiu esse vídeo, vou deixar o link na descrição deste aqui para você então acompanhar. O fato é, esse pseudônimo que provavelmente é um membro da Maranata, como ele não consegue refutar o vídeo, ele então me acusa de desigrejado. E eu não sou um desigrejado. Se você não entende bem sobre o que é desigrejado, eu já fiz um vídeo tratando sobre isso. Vai estar também o link na descrição deste aqui e você pode entender o que realmente é um desigrejado.
E se você é um adepto da Igreja Cristã Maranata e quer refutar esse vídeo, sinta-se à vontade, pode refutar, mas refute aquilo que nós apresentamos como base doutrinária. Você não pode refutar uma outra coisa que nós nem estamos falando aqui, nem estamos tratando nesse vídeo. Eu percebo que os maranatas, né, os adeptos dessa igreja, eles não conhecem o que é uma igreja. Eles não entendem o que significa uma igreja, o que é a obra fiel, a obra verdadeira, a igreja revelada, a noiva de Cristo. Eles não entendem. Então hoje nós vamos falar aqui nesse vídeo o que seria isso, né? Os maranatas aí, eles têm que entender como servos de Cristo, que eles dizem que são, eles devem entender que essa qualificação deles mesmos, deles próprios, dizerem que eles são a obra revelada, os remanescentes, a noiva de Cristo, a igreja fiel, esses termos que é muito usado, é muito comum usar esses termos da Igreja Cristã Maranata, esses termos não são apenas os adeptos da Maranata que usam. Vários outros grupos se destacam aí, né, no meio evangélico, ou não, mas no meio cristão, eles se destacam e se qualificam como igreja verdadeira, remanescentes, igreja fiel, a obra. Por quê? Porque eles têm alguns motivos. Eu vou tratar aqui, agora, nesse momento, eu vou dar ali alguns exemplos de seitas que se denominam como igrejas verdadeiras, igrejas remanescentes, igrejas autênticas, e eu vou dar ali, bem resumido, o porquê que elas se intitulam como obra fiel de Deus. E vocês vão perceber que, nesses poucos exemplos que eu vou dar, é claro que existem muito mais, que a Igreja Cristã Maranata, ela vai se identificar, sem perceber, vai se identificar como outras seitas pseudo-cristãs também. Então preste atenção aí nas seitas que se denominam, se intitulam igrejas verdadeiras. Primeiramente a seita Testemunhos de Jeová. Eles afirmam cumprir o texto de Êxodo 7, que é não tomar o nome de Deus em vão. Então, entre outras coisas, eles afirmam que guardam o verdadeiro nome de Deus. Então é o povo fiel, é a noiva de Cristo. As Testemunhas de Jeová afirmam isso. Então, de forma também bem resumida, outra seita, Adventistas do Sétimo Dia. A seita Adventista do Sétimo Dia afirma guardar o quarto mandamento, que está em Êxodo 28. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, entre outros argumentos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia vai se qualificar como a igreja remanescente, a igreja fiel, porque guarda ali o quarto mandamento, que é lembrar do dia de sábado. Os Mormons vão afirmar que é a igreja verdadeira, porque está fundamentado em Jesus e também nos 12 apóstolos. Interessante que o Espiritismo também afirma ser o grupo cristão autêntico, porque eles têm o espírito de profecia e tem um espírito que guia toda a verdade. E nós estamos falando aqui no caso de Allan Kardec e os livros dele, né? Semelhantemente, a Igreja Cristã Maranata também afirma ser a igreja verdadeira, a obra revelada. Essa obra revelada está em Joel capítulo 2. E eu estou aqui agora com a revista da Maranata, e nos próprios livros mesmo que Gedeuti escreveu, nas palestras, nas reuniões nos Manaíns, eles vivem repetidamente argumentando que a Igreja Cristã Maranata ela é a igreja fiel, ela foi revelada em Joel capítulo 2. E aqui na revista Maranata, Gedeuti fala isso, ele escreve sobre isso. A profecia de Joel, registrada há mais de 700 anos antes de Cristo, se referia a dois momentos relacionados com o tempo da igreja aqui no mundo. O primeiro momento se deu no Pentecostes, quando o Espírito Santo foi estabelecido no mundo. E um segundo momento, a promessa de um novo derramamento do Espírito Santo, preparando a igreja para a sua retirada do mundo. Momento referido pelo Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, com o nome de arrebatamento. Então isso está na revista Maranata e o próprio Gedeuti foi quem escreveu esse artigo. Lá em Joel 2, que o Gedeuti deixa muito claro que a Igreja Cristã Maranata ela foi revelada lá em Joel, tá?
Em Joel 2 nós lemos o quê? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, a Gedeuti, ele usa o texto de Joel capítulo 2, dizendo que há dois momentos ali do derramamento do Espírito Santo. O primeiro está sobre o Pentecostes, quando aqueles primeiros cristãos ali receberam o Espírito Santo, e o segundo momento está lá no arrebatamento da igreja. Então Gedeuti argumenta que a igreja cristã Maranata, a igreja revelada, é obra revelada porque está em Joel capítulo 2. E uma das características da Igreja Cristã Maranata é os pastores ensinar a questão de línguas, né? Novas línguas, que eles creem nas línguas estranhas, nos sonhos, nessas visões, nesse tipo aí pentecostal carismático. A Igreja Cristã Maranata não é a única que crê assim. Só esse argumento aí não é muito bom para a Igreja Cristã Maranata ser a obra revelada. Porém, é isso que Gedeuti ensina, que a Igreja Cristã Maranata está revelada em Joel capítulo 2. Todos os livros em que vai explicar sobre o surgimento da Igreja Cristã Maranata está sempre baseado e pautado em Joel capítulo 2. Muitos dos membros não percebem, mas automaticamente ensinando que a Igreja Cristã Maranata está profetizada em Joel capítulo 2, eles já estão desqualificando todas as outras igrejas e colocando a Igreja Cristã Maranata como a igreja verdadeira, a obra revelada em Joel capítulo 2. Não é a Igreja Cristã Maranata que está revelada em Joel capítulo 2. Qual é a igreja que está revelada em Joel capítulo 2? A igreja verdadeira. Agora, o que é uma igreja? O que é uma igreja verdadeira? O termo usado no Novo Testamento como igreja é eclésia. Eclésia é uma assembleia de pessoas. Eclésia nunca foi um prédio, nunca foi tijolos. Eclésia sempre foi um aglomerado de pessoas compartilhando uma fé comum. A eclesia, ou eclésia, a eclesia já estava no paganismo. O termo eclesia é emprestado para ser inserido ali no Novo Testamento. Aliás, vários termos que nós usamos são emprestados aí de outras línguas. Eclesia, então, é uma assembleia. Nunca foi prédio, mas sim pessoas. Paulo escreveu em Romanos: saudai também a igreja que está em sua casa. A igreja primitiva do primeiro século era muito comum ela se reunir em casas, não em templos. A partir do momento que as pessoas foram sendo salvas e inseridas no corpo de Cristo, começou-se então a necessidade de ampliar aquelas casas. Então foram feitos ali templos, ou pegaram templos já existentes para poder colocar a igreja para adorar seu Deus. Mas a igreja era reunida em casa, porque a igreja eram pessoas. Sobre Jesus: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então Jesus é o cabeça de um corpo. Esse corpo não é feito de pedras. Jesus é a cabeça, o corpo é feito de pessoas. Então é uma analogia, uma pedagogia. É uma forma de ensinar que existe um corpo de pessoas e Jesus é a cabeça. Jesus não é a cabeça de um prédio. Jesus é a cabeça de um corpo que é formado de pessoas e não de tijolos e cimento. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Perceba então que Paulo ele diz que esse corpo é formado de gregos, escravos e livres, ou seja, de todas as pessoas que creram e foram inseridos nessa igreja. Então igreja não é uma placa, igreja não é uma denominação, mas igrejas são pessoas. Essas pessoas que formam o corpo de Cristo. Essa é a chamada igreja universal. Todos os salvos de todo o mundo formam o corpo de Cristo. E também, é claro que existe a igreja local. É uma igreja, salvos que localizam ali, estão localizados em algum lugar. Paulo, apóstolo, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Paulo entende então que existiam igrejas que estavam localizadas na Galácia.
Eram grupos que se reuniam, eram igrejas locais, e todas elas faziam parte do corpo de Cristo. Quando a Maranata afirma que ela é a obra revelada, ninguém vai destruir, porque é a obra do próprio Deus. Quando eles afirmam isso, automaticamente eles já excluem todos os outros cristãos. A Igreja Maranata é uma igreja nova. Quando a Igreja Maranata surgiu, já vários missionários aí deram suas vidas para poder levar o Evangelho. Foi a Maranata que trouxe o Evangelho para o Brasil? Foram os missionários cristãos. Infelizmente, muitos maranatas não conhecem a própria Bíblia e nem tampouco a história. Muitos cristãos que nem congregavam em uma igreja específica, uma denominação específica. Muitos desses jovens, ali no século XVIII, no Trinity College, a Sociedade Bíblica Britânica enviou esses jovens para o mundo para poder levar Bíblias e também evangelizar pessoas. A Igreja Cristã Maranata nem existia, essa obra revelada. A obra revelada está lá em Joel 2, que é cumprido em Atos 2. Todas as pessoas salvas naquele momento já faziam parte desta obra revelada em Joel 2. Não foi a Igreja Cristã Maranata que surgiu aí com o verdadeiro cristianismo. A igreja já existia. A Igreja Cristã Maranata é nada mais, nada menos que uma ramificação de outra igreja em que Gideoti, infelizmente, uma pessoa com baixo conhecimento bíblico, teológico, apologético, tá? Ele usa então o nome de Deus para poder crescer esse nome Maranata, cobrar o seu dízimo que você paga aí para a Igreja Cristã Maranata e, infelizmente, se enriquecer, e é por isso que eles estão respondendo aí tantos processos, por enriquecimento ilícito e desvio de dízimos. A obra é feita por pessoas, eu e você, cristãos verdadeiros, você que está assistindo aqui o canal, cristão verdadeiro que está na obra, evangelizando, ensinando, alimentando o pobre, o necessitado. Você que está nessa obra, você ajuda o crescimento da igreja, o crescimento do reino de Deus. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. A obra de Deus não está em uma denominação, não está em uma placa, mas está em pessoas que são obreiros do Senhor. Essas pessoas devem manejar bem a palavra de Deus, devem conhecer a Bíblia. Nós não usamos estudo bíblico. Estudo bíblico não é o nosso ministério. O nosso ministério é revelação. Então, os movimentos, eles fazem estudo bíblico. Então eles pegam um texto e começam a esmiuçar aquele texto, repetir aquele texto, aplicar uma palavra literalmente ali naquele texto. Nós não. Nós é aquilo que vai além da letra. Essas pessoas trabalham para o reino, não é dentro de uma denominação. Ela trabalha, claro, dentro de uma denominação, mas também fora dela. Você que é da Maranata, você pode montar um ministério seu sem a permissão dos seus supervisores, dos seus pastores. Você pode montar um ministério de ensino nas ruas, de evangelismo nas ruas, de entregas de cesta básica. Você pode ter um ministério desse sem pedir permissão para os seus pastores. Você pode ter um trabalho desse. Você pode se unir a outros grupos cristãos e juntos formarem um trabalho missionário com moradores de ruas, dependentes químicos, né, em clínicas de recuperação. Você pode se unir a outros irmãos a esse trabalho? Agora, se você estiver perguntando, mas você faz isso? Eu respondo, sim, eu faço. Nós temos um trabalho chamado Projeto Atitude, e são vários irmãos de algumas denominações, e nós fazemos aí alimentos para entregar para moradores de rua, e nós evangelizamos aquelas pessoas. Não é a minha denominação que faz esse trabalho, são vários irmãos que fazem esse trabalho. Eu quero saber, na Igreja Cristã Maranata tem esse tipo de trabalho? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Minha pergunta a você que é adepto da Maranata, você está sempre abundante na obra do Senhor? O que você faz para o crescimento do reino? Você tem estudos bíblicos nos lares de pessoas descrentes? Você leva alimentos para pessoas necessitadas? Você, não estou falando da tua igreja. Você, sempre abundantes na obra do Senhor. Você que é
parte desse corpo da igreja, você tem esse tipo de ministério? Ou você depende 100% do grupo que você faz parte? Se você depende 100% do grupo que você faz parte, você não está agindo como cristão, mas sim como um sectário. Você só pode trabalhar a partir do momento que a sua seita faz o trabalho. Um verdadeiro cristão não depende 100% da sua denominação para trabalhar. Ele vai à obra do Senhor. Ele trabalha na obra do Senhor. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, você que é da Maranata. Você tem exercido o dom que Deus te deu? Toda pessoa que é salva, ela recebe um dom de Deus. Você está exercendo esse dom dentro da tua denominação e fora dela? Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua em tudo em todos. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, principalmente Paulo deixa muito claro que existem dons para os crentes. Os salvos, a partir do momento que eles são salvos, eles têm um dom. É Deus que dá esse presente, esse dom para o ministério, né, para o trabalho e o crescimento do reino. Eu te pergunto, você que é da Maranata, você sabe qual é seu dom? Você usa esse dom? Infelizmente, a igreja tem reduzido os dons e ensinado que existe dom de profecia e dom de língua, mas é muito maior do que isso. Os dons existem e eles devem ser usados. E esses dons, poucos são usados aí dentro das denominações e nos grupos. Os dons, a maior parte das vezes, é para ser usado fora da denominação, no mundo, para evangelizar, para ensinar, para levar a palavra de Deus. Você que é da Maranata conhece o seu dom? Então, meu amigo, se você é um cristão, você com certeza tem um dom. Se você é salvo, você tem um dom. A denominação que você faz parte, ela tem negligenciado esse seu dom? Ou ela tem usado esse seu dom? Se ela tem negligenciado esse seu dom e apenas pastores e obreiros que podem usar esse dom, então essa denominação é falsa, não é uma igreja verdadeira. A igreja verdadeira são todos os salvos em todo o mundo. Então fica aqui mais uma vez claro, claríssimo. A Igreja Cristã Maranata não é a obra revelada, não é a remanescente, a igreja verdadeira, a noiva de Cristo. E o objetivo desse vídeo não é te criticar, é te orientar, te ensinar a verdade. Aquilo que esses falsos pastores e falsos mestres, falsos profetas estão te ensinando, nós estamos aqui neste canal te orientando como é a verdade. E a verdade está em Cristo, a verdade está na Bíblia, não nessas supostas revelações aí que esse grupo tem de ensinar. Nós não usamos estudo bíblico. O nosso ministério é revelação. Então fique ligado aí que nós vamos tratar mais sobre a Igreja Cristã Maranata nos próximos vídeos. Se você não é inscrito nesse canal, gostou do conteúdo, se inscreva, comente alguma coisa aí, curte nosso vídeo e divulgue esse vídeo para outras pessoas, para que eles também possam conhecer a verdade. A igreja verdadeira somos nós, eu e você que é salvo de verdade, nós somos a obra revelada, eu e você. Todos os salvos fazem parte da obra revelada em Joel capítulo 2. Nos vemos então nos próximos vídeos, até mais!